Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana, estamos iniciando aí mais uma semana, agora o mês de maio. Como eu disse já na aula passada, né, nós vamos começar aí a atividade 3, é uma atividade bem diferente, com uma metodologia diferente. É um jogo que a gente vai fazer, mas eu já conto para vocês. Vamos aí no resumo do nosso aprofundamento. Então, o nosso aprofundamento é a matemática conectada, a nossa unidade curricular é a educação financeira sustentável e o nosso componente é a educação financeira e conexão. Lembrando aí que essa unidade curricular, ela possui 4 componentes, né? Então, aqui a gente está subdividido aí em 4. Esse é o educação financeira e conexão, com 4 aulas semanais. 4 aulas semanais. E é isso aí, vocês já estão até acostumados, já estamos quase no meio, né, na atividade 3. Nosso componente é dividido em 5 atividades e nós estamos na 3. Vamos lá, então, nós estamos na atividade 3, introdução, lembrando que ela é dividida em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Então, na introdução, nós vamos começar a fazer um jogo de estratégia de como vocês lidam com dinheiro. No desenvolvimento, a gente já vai para etapas de leitura de boleto, como utilizar o cartão de crédito. E na sistematização, nós vamos retornar ao jogo. Da primeira, na introdução, a gente retorna aí para sistematizar a atividade toda, depois que a gente já passou por esses percursos. Então, nossa aula aí está dividida nessas 3 etapas aí: introdução, desenvolvimento e sistematização. Vamos lá, então, o objetivo aí de tudo, né? Lidar com as finanças envolve outras variáveis que precisam ser analisadas. Então, esse aqui, ó, são os objetivos. A necessidade de adquirir algo imediatamente em uma situação de emergência, condição de planejamento de compra, compreensão de sua própria situação financeira e a relação entre o que se recebe e as despesas que se tem. Então, lidar com as finanças depende de muitas variáveis. Dentre elas, está aí, ó, a necessidade de adquirir algo imediatamente em uma situação de emergência, que eu venho falando bastante, né? Naquela reservinha de emergência, não só para uma doença, mas algo em promoção que a gente precisa ter. É sempre bom aí ter essa reserva. As condições de planejamento de compra, a compreensão da própria situação financeira e a relação entre o que se recebe e as despesas que se tem, que é aquela tabela, né, aquela famosa tabela que eu expliquei vocês aí, ó. As receitas e as despesas, aqui é o que entra e aqui, ó, é o que sai. Geralmente essa balança precisa estar equilibrada, tudo que entra tem que ser mais ou menos, na verdade tinha que sair menos, né, para a gente poder guardar mais. Não necessariamente essa conta vai fechar, mas a intenção aí é que a gente seja bem equilibrado e essa conta aí fecha. Tudo que entra aí, a gente vai gastando na medida do possível e aí com as necessidades, com alguns desejos, e a gente vai guardando. Vamos lá então para a aula mesmo da atividade 3. Então nós estamos na atividade 3. Introdução. Lembrando aí que essa aula é tirada do nosso material, da secretaria, ele chama mapa. Vocês farão essas considerações em uma situação de jogo. A escolha da metodologia da aprendizagem é baseada em jogos que ela tem a intenção de obter maior envolvimento em situações que envolvem suas finanças, com o objetivo específico de compreensão do planejamento e do orçamento doméstico. Do orçamento doméstico e pessoal, tá? Então, a gente está falando aí da nossa família, da nossa casa, como a gente gasta o dinheiro e da gente mesmo. Se a gente recebe um dinheiro, a gente prefere pagar ele com multa atrasado ou sem multa? Como que a gente trabalha essa parte aí financeira? A aprendizagem baseada em jogos integra o ato de jogar com o objetivo de conhecimento a serem aprofundados nessa atividade. Organize grupos de 3 ou a 4 estudantes. Então, a gente vai se organizar aí na escola com 3 a 4 estudantes, a gente pode fazer, ou até menos. Eu, aqui, a professora do Centro de Mídias, eu convidei aí 2 estudantes, nós vamos ter a participação aí ilustre amanhã de 2 estudantes para estarem jogando comigo. E, então, aqui eu
não vou jogar nem com 3 e nem com 4 estudantes, eu vou jogar com 2 e eu vou fazer aí a mediação deles aqui no estúdio. Amanhã vocês vão conhecer. Desculpe. Então, a metodologia vai ser o jogo ainda não tem nome, eu vou aguardar os estudantes para eles me darem um nome ao jogo, porque é eles que vão jogar, eles que vão dar o nome ao jogo. Gostaria aí que vocês, na escola de vocês, me dessem os nomes dos jogos que vocês estão jogando aí na escola de vocês. Fale comigo aí pelas minhas redes sociais, ou pelo próprio canal aí do Centro de Mídias, fale comigo, diga aí qual o nome do jogo aí, desse orçamento e desse planejamento financeiro. Qual é o nome? Como foi feito o tabuleiro? Conte para mim. Então, vamos lá. O jogo. Então, eu vou ler o jogo e vou ler as preparações, a etapa de preparação, para vocês se apropriarem, porque amanhã, efetivamente, eu já vou estar jogando com eles, com os 2 estudantes que vão estar aqui, mostrando para nós qual a estratégia aí de se guardar dinheiro. Então, cada estudante, em seu diário de bordo, cria um avatar financeiro. Um avatar financeiro. Isso significa criar um nome e uma imagem. Determinar suas características financeiras. O que seria características financeiras? Elas podem ser escolhidas entre as seguintes. Então, sobre as características financeiras do nosso avatar. Então, a gente tem aqui, né, um avatar. Quais as características desse avatar? O que ele pode ser? Então, ele pode ser pão duro, poupador, gastador, adoro comprar, gosto de guardar dinheiro para comprar depois, gosto de comprar novidades, coisas que estão na moda. Então, é um avatar super na moda, é um avatar moderninho, me sinto mal quando gasto, só gasto por necessidade, estou guardando dinheiro para comprar um produto que quero muito. Então, a gente tem aí essas características, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 características. Então, nós temos 10 características para ser escolhida aí de como será nosso avatar. Dependendo de como a gente escolher esse avatar, né, das características dele, é como a gente vai jogar. Então, a gente não pode escolher, a gente tem que ter cautela aí na hora de escolher. A gente não pode escolher qualquer coisa, porque eu acho legal, não. Vamos escolher, porque senão na hora que a gente for jogar, pode ser que dê diferença aí nas ideias, dê divergência. Então, em seguida, escolher algo que deseja comprar muito, no valor de R$1.000, no valor máximo, tá? Então, eu posso querer comprar muito um tênis, mas ele custa 600, 599. No valor máximo de R$1.000, comprar algo que vocês desejam. Então, a primeira etapa aí de preparação do jogo, a gente vai ter que escolher um avatar dentre dessas 10 características e escolher algo que a gente deseja comprar muito, no valor de R$1.000. Isso é muito fácil, eu acho. Acho que é difícil escolher aí o preço, né? Porque escolher coisas que a gente deseja é muito fácil. Sem gastar, isso é muito fácil. Só sonhar aí. O que você quer comprar aí no valor do máximo até R$1.000? Você pode escolher aí o que você quiser. Então, essa é a etapa de preparação. Etapa 1. Vamos para a etapa 2. Nós estamos ainda na preparação. Aqui é a etapa 2. Criados avatares. Então, cada um vai ter um avatar. Dentro das 10 características, um quer ser gastador, o outro quer ser poupador, um é mais pão duro, o outro quer gastar mais, ou os dois querem gastar muito, ou os dois gostam de gastar. Aí vai ser como seu perfil, né? Como você quer que seja seu avatar. Criados avatar, cada grupo cria uma trilha aí com 20 casas. Como um tabuleiro. O tamanho de cada casa deve ser tal que possa conter pinos ou objetos para representar o movimento do seu avatar. Então, a gente criou lá, né, nosso avatar. Aí, vamos colocar, então... Opa, é a borrachinha. Vamos criar, então, um avatar.
Aí com uma carinha, tá? E aí a gente coloca aqui, ó, gastador. Ah, eu gosto de gastar muito, eu sou consumista, então meu avatar vai ser gastador. Eu vou querer comprar tudo que tiver na minha frente, sem ver o amanhã. Como se eu não tivesse aula sobre educação financeira. Vou querer sair gastando. Então, eu vou querer, então esse é o avatar gastador. E aí eu vou ter que fazer uma trilha com 20 casas, que contenha pinos. Então, dentro dessa casa vai ter que caber esse gastador aqui. 3. Providenciam conjuntos de cartas para cada grupo. E eles têm 2 opções para isso. Então, a opção 1 e a opção 2. A opção 1, imprimir as cartas, plastificá-la para utilizar em outras turmas. Ou a opção 2, expor os conteúdos da carta em um cartaz, numerá-la de 1 a 12, as cartas já vêm numeradas, tá? E providenciar uma forma dos estudantes sortearem o número de 1 a 12. De 1 a 12 a cada jogada. Nesse caso, providencie os números de 1 a 12 para o sorteio entre os grupos. Na opção 2, o estudante retira um número e lê o desafio que está no cartaz, de acordo com o número sorteado. Então, a gente tem aí, voltando aí para explicar para vocês, 2 opções. Ou imprime e vai sair as cartinhas, no próximo slide eu já vou mostrar para vocês, e a gente pode imprimir, ou a gente pode colocar aí num cartaz, e aí a gente de 1 a 12 e vê as cartinhas. A cada carta sorteada, o estudante, de acordo com seu avatar, deverá tomar uma decisão. A partir dessa decisão, o estudante deverá registrar as despesas. Por exemplo, se cair uma carta e o avatar decidir pagar a conta depois, esse valor deve ser descontado do seu saldo atual. Então, quando a gente tiver, então, por exemplo, a gente está lá, né? A gente tem R$1.000 aí no bolso aí para gastar, para comprar nosso produto desejado. E aí saiu uma carta assim, pagar a conta de luz agora, R$95, ou daqui 30 dias com uma multa de 3%. O que a gente vai fazer? Pagar agora ou pagar uma multa? E ele está falando que se a gente resolver pagar depois, a gente vai ter que descontar o valor com a multa neste momento. Então, vou ler de novo. Ó. A partir dessa, a cada carta sorteada, o estudante, de acordo com seu avatar, deverá tomar uma decisão. A partir dessa decisão, o estudante deve registrar as despesas. Por exemplo, se cair a carta e o avatar decidir pagar a conta, o valor deverá ser descontado do seu saldo atual. Regras do jogo. Vamos lá. Primeira regra, que a gente já está nas regras. As cartas ou os números de 1 a 12 devem ser embaralhadas e colocadas em um monte com a face dos desafios voltados para baixo, ou em uma caixa ou um envelope para sorteio. No meu caso, como a gente não tem dados eu tenho 2 dados de 2 a 12, eu não tenho dado de 1 a 12, né? Então, como eu não tenho dado de 1 a 12, eu vou colocar elas num monte e eles vão retirar, porque não dá para ficar jogando dado para saber qual carta tirou. Então, vamos lá. As cartas ou os números de 1 a 12 devem ser embaralhadas e colocadas em um monte com as faces dos desafios voltado para baixo. Ou em uma caixa ou um envelope aí para ser sorteado. Cada jogador com seu avatar inicia o jogo com R$1.000. Então, todo mundo aí que estiver jogando vai ganhar R$1.000. E um pino ou objeto que represente a casa de início da trilha. Então, vai estar lá, né? R$1.000 e o pino aí com o objeto que representa o início da trilha. O estudante retira uma carta ou um número de carta, analisa o conteúdo do texto da carta, toma a decisão. Anuncia o que vai fazer, né? Ele vai anunciar aí ao grupo que vai fazer, se vai ou não avançar e devolve a carta para o final do monte ou para o número para ser sorteado. Então, as 3 regras do jogo. Eu vou voltar em todas quando a gente estiver já no final mostrando as cartas para vocês verem. Os jogadores sucessivamente seguem as regras anteriores. O jogo finaliza quando o jogador chegar ao final da posição. Os demais jogadores pagam multa de 20%, podendo ou não comprar o produto desejado inicialmente, dependendo do valor que obtiverem até o momento. Então,
Chegou um primeiro. Quem ficou para trás, ele vai pagar aí uma multa aí de 20%, porque não foi o primeiro. E aí a gente vai ver quanto que sobrou para ele. Cada jogador deve registrar os valores que ganharem ou gastarem, descontando ou somando do valor inicial de R$1.000 da primeira jogada. E depois o valor obtido ao final de cada jogada. Então, cada jogada a gente vai fazer aí um saldo total. Quanto agora eu tenho, quanto eu não tinha, quanto eu tenho, quanto eu não tinha. Se você aí na sua escola não conseguir imprimir o dinheiro para os alunos, a gente vai poder fazer tipo uma planilha, se vocês puderem fazer até no Excel, ou fazer uma planilha aí no próprio celular, aplicativo, a gente pode fazer. Então aqui a gente coloca saldo atual, 1.000, e aí a gente vai somando ou subtraindo o que a gente for gastando. E aqui vai aparecendo. Então aqui, de cada jogador. 1.000, e a gente vai somando e subtraindo, dependendo aí das cartinhas. Então, cada jogador deverá registrar os valores que ganham ou gastam, descontando ou somando o valor inicial de R$1.000 da primeira jogada. E depois o valor obtido aí a cada jogada. Então, essas são as cartas. Então, elas estão numeradas aí de 1 a 12. Carta 1, carta 2, carta 3, carta 4. Eu vou ler para vocês algumas, para dar um spoiler. Isso o professor de vocês tem no material, então é só ele imprimir, cortar e entregar para vocês aí na hora do jogo. Carta 1, pagar a conta de energia de R$100. Decisão, pagar a conta, avance 2 casas, ganhe um bônus de R$20. Então, se a conta é 100, se você pagar à vista, aqui você vai pagar R$80. R$80. Ou, se você não tiver dinheiro para pagar, esse 100 aqui, não tenho dinheiro para pagar, você vai pagar aí uma multa de 3% e voltar 2 casas. Essas contas vão ter que ser feitas na hora. Quanto é 3% de R$100? Vai fazer lá na hora a continha, num caderninho. E aí vocês voltem 2 casas se vocês não tiverem dinheiro. E aí, mas você vai ter que pagar de qualquer jeito a conta. Tem dinheiro para pagar, mas vai ter que pagar. Essa é a carta 1. Na carta 2, pagar a conta de água de R$95. Se você pagar a conta de água na data certa, né, na hora que você passou na trilhazinha, você vai pagar ela R$85 e andar uma casa. Ou se você não tiver dinheiro, você vai ter uma multa aí de 3%. 3% no valor aqui dos 95 e andar aí 2 casas para trás. Carta 3, o seu cartão de crédito venceu e vai pagar com multa de R$150. Pagar conta, avance 2 casas e ganhe um bônus aí de 30, então aí aqui você já vai descontar os 30. Ou, se você não tiver dinheiro, vai pagar aí uma multa de 15% sobre esse valor. E aí a gente tem que fazer essa continha aí, quanto é 15% de 150 na mão assim. Pagar o aluguel e o condomínio no valor de R$350. Pagar, decisão, pagar a conta, anda uma casa e ainda você ganha um bônus de 20% para pegar uma aguinha. Ou não tem dinheiro, paga com multa de 7%. E volta uma casa. Aí a gente tem a carta 5, não sei se eu vou conseguir ler todas, a carta 6, a carta 7, a carta 8. Na carta 8, para vocês verem que não é só pagar, receber parte do pagamento do mês, R$600. Então, vocês também aí no meio de tantas contas a pagar, nós vamos ter algumas aí a receber. E a partir da carta 8, aí a gente vai começar a receber na carta 11. Ganhou um bônus aí de R$100, avance 3 casas. Recebeu um dinheiro extra da família, permanecer na mesma casa. Pagar o cartão de crédito, aí pagar, né?
e essa é pagar. Então, a gente tem 3 de receita, 3 que a gente ganha, e aí 9 que a gente gasta. E na vida é assim mesmo, a gente gasta muito mais do que a gente ganha. Então, as cartas, elas estão bem proporcionais ao que acontece na vida aí de todo brasileiro, da maioria, né? Gente como a gente aí na maioria dos brasileiros. Então, essas são as cartas. Aí eu vou dar alguns exemplos de trilhas para vocês. Então, eu fiz alguns aqui com o pessoal do Centro de Mídia, a gente já jogou, já ensaiou, já treinou. E aí, alguns que vocês podem fazer. Então, a gente fez assim, um circuito com um caminho aí. Então, se aqui for o início, né, tem que estar escrito início para todo mundo saber. Então, início, aí pode estar, né, de 1 a 20. 1, 2, 3, 4. E aí, continuando, né? 5, 6. Isso é só um esboço, em 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e põe um fim, que é interessante também, põe um fim. Esse meu 18 saiu bem esquisito. Então, tem essa trilha. Tem uma trilha também que pode ser feita em formato de S, né? Acho que também é comum. E aí pode fazer aí de 1 a 20. Esse S aí pode representar um cifrão ou não, né? Também dá para fazer. Dá para fazer uma trilha também, eu vou apagar essa do S, que ela é quadrangular. Tem alguns tabuleiros aí dos jogos que ela é assim, ó. Ixi, Maria, que grossa. Que ela é quadrangular. E aí dá para fazer de 1 a 20 assim, ó. Mas lembrando que tem que colocar aí início, ainda mais se ela for quadrangular, início e fim, tá? E aí a gente pode colocar início e fim, dá pra fazer isso, dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Agora eu vou mostrar pra vocês aí as cartas impressas, o tamanho real, né, que tá no material, e o dinheiro que eu imprimi. Então cada aluno começa aí, escolhe um desejo, fala quanto é o desejo. Vou dar o dinheiro para ele, ele vai estar descontando aí o desejo dele. E a gente vai começar a jogar. Se tem dinheiro, paga a conta. Se não tem, vai pagar com multa. E assim que tiver, vai descontando. Então, vamos lá, então, ó. Não sei se meu diretor vai conseguir colocar. Esse é o tamanho real aí da carta. Ela é bem pequenininha. Não sei se dá para vocês verem. Então, aqui a gente tem 12 cartinhas. Então, esse é o tamanho original no material. O meu não está impresso, não está impresso, ela não está plastificada, nem nada, mas aí de amanhã a gente vai deixar ela mais visualmente melhor para vocês. E também eu imprimi os dinheirinhos. Então eu coloquei aí as notas de 100, não sei se vai dar para ver. Então tem as notas de 100, de 50, como se fosse um banco mesmo. Se eles precisarem trocar, ou de 50, de 20, e aí eu vou trazer algumas moedas. Como tem porcentagem, e na porcentagem vai dar contas com vírgula, né, com número decimal, eu vou trazer algumas moedas para eles poderem fazer a troca amanhã, os dois meus auxiliares, ilustres presenças que vão participar comigo amanhã na aula do Centro de Mídias. E eu imprimi todas as notas de 2 a 100. Eu sei que existe nota de 200, mas eu acho que seria muito aqui num jogo, então eu imprimi a nota de 2, de 5, de 10, de 50, olha lá, o meu diretor está mostrando para vocês, ó, de 20 e de 100. Tá aqui as notinhas, ó, impressas para eles jogarem. Lembrando que no Brasil é proibido imprimir nota, óbvio, né? Mas essa para uso totalmente pedagógico, ela vem escrita aí para uso pedagógico, aí, uso didático da nossa aula do Centro de Mídias. Se ele conseguir mostrar, aqui tá as cartinhas, ó. As cartinhas.
de 1 a 12, fora de ordem. Eu só vou mostrar para vocês como que pode ser feito. As cartinhas, elas vão estar assim, num monte, né? Então, então aqui tem as cartinhas de 1 a 12. A gente pode embaralhar elas, e aí os alunos vão tirando. Tira no dado, né, quem começa, aí o fulano começa, ou o outro começa, e aí a gente, aleatoriamente, né, pega uma cartinha, vou aqui porque o ar tá ligadaço, tirei uma cartinha, leio, coloco ela no final, para não repetir tão cedo e deixar quase 12 rodadas, porque vai de 1 a 12. É isso, então, que eu queria mostrar como fazer a trilha. Hoje o Notinha quer voar. Fazer como fazer a trilha aí para vocês. Amanhã eu vou mostrar a minha. Espero que vocês tirem foto aí na escola de vocês e me mandem aí nas minhas redes sociais ou pelo próprio canal do próprio Centro de Mídias. Manda lá, marca o Centro de Mídias para a gente poder ver como que tá saindo esse jogo aí na escola de vocês. O nome do avatar, o nome do jogo. Então vocês vão ter que pensar aí no nome do jogo. Conta pra mim aí como chama esse jogo. Amanhã eu vou contar pra vocês da diretoria de Taubaté. Eles estão vindo lá da região de Caçapava para vir jogar comigo. Vamos ver como eles vão colocar aí o nome deles. Já quero deixar um agradecimento enorme para a diretoria inteira de Taubaté que mobilizou a diretoria aí para trazer esses 2 estudantes da escola de Caçapava. Tá aí, nome do jogo, os 10 características do avatar. A trilha tá aí, imprimem se der o dinheiro, se não, faz a tabelinha ou usa o aplicativo no próprio celular, despesa e receita, né, o que entra e o que sai, quanto você tem no bolso. As cartinhas vão te dando as comandas e as estratégias que você vai poder usar aí na hora do jogo. E aí sempre, todo final de aula, eu tenho um agora com vocês aí façam um exercício aí de poder pensar aí na educação financeira, uma reflexão, né? Então, de acordo com os conhecimentos adquiridos nas aulas sobre educação financeira, preencha a coluna com a numeração correta. O que é desconto, o que é vencimento, o que é multa e o que é juro. Coloquem aqui, ó, a numeração correta, preencham no diário de bordo de vocês. E o que aprendemos hoje, né? Então, a gente aprendeu aí a como montar o jogo. E o que vem por aí? Vem a participação de 2 estudantes aí da diretoria de Taubaté, da região de Caçapava, para jogar comigo. Vamos ver, amanhã eles estarão aqui para jogar comigo. Vamos ver como será esse jogo aí, o que eles aprenderam na escola deles de educação financeira. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.